E fala pessoal, no vídeo passado a gente já conseguiu colocar esse token para funcionar, né, a validação do Sanctum. E a gente viu que tem um probleminha aqui, que basicamente a gente está passando o token de um usuário e no bar a gente está passando outro usuário e mesmo assim está validando. A gente está gravando com outro usuário. Então beleza, a gente tem esse problema e precisamos resolver esse problema. Como é que podemos fazer isso? Aqui no post de comentários, por exemplo, que é uma das rotas protegidas, a gente pode ir aqui em nosso comment controller e a gente poderia pegar o usuário autenticado aqui. A gente consegue fazer isso. Existe essa facade aqui chamada auth. E essa facade auth tem alguns métodos, entre eles o auth user. Basicamente ele pega o usuário autenticado. Então bora mandar aqui. E ele pegou o usuário autenticado, né? No caso, o usuário autenticado é o usuário que tem o ID número 9. E ele printou aqui coerentemente. Porém, foi criado uma postagem com user ID número 3, né? Que é justamente o problema. O token de um usuário está criando uma postagem para outro. Então, esse user ID aqui precisa ser sempre desse auth user. Precisa ser esse ID aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o ID desse cara aqui. Então, a gente já teria o ID aqui dele. E aí a gente poderia passar esse ID dele aqui para o create. E aí esse create iria criar com o ID do usuário de fato. Só que a gente precisaria repetir isso em todos os lugares que estão protegidos e que precisamos do ID do usuário. Por exemplo, aqui em post, a gente precisaria colocar isso aqui no update, isso aqui no store e por aí vai. Então teria uma repetição bem grande aqui de código. Não ficaria tão interessante. E como é que a gente pode fazer isso? A gente já aprendeu a utilizar middlewares. A gente sabe que os middlewares ficam antes de chegar no controller, né? Ficam no meio de campo. E a gente pode simplesmente criar um middleware para isso. Então a gente pode fazer um PHP artisan make middleware. Eu vou chamar esse middleware de set user middleware. Faltou um e aqui. Beleza. Set user middleware. E o que ele vai fazer? Basicamente, a gente pode pegar o auth user aqui. Auth user. A gente pode ver se tem esse usuário, né? If user. A gente faz um request merge. E aqui a gente pega user ID. É o user ID. Beleza, é isso. Então, basicamente a gente vai ter que fazer esse merge, né? Para sempre colocar o user ID aqui na nossa request. E aí vai retornar a próxima request, beleza. E aí, pessoal, a gente pode utilizar esse middle aqui, bora nomear ele, kernel php. Eu vou dizer que ele é um set user. Set user middleware class. Esse cara aqui. Bora pegar ele aqui completo. Pra ficar padronizadinho. Então fechou, a gente tem o middle set user que o que ele faz é setar o user ID. E aí não tem como o user ID que vai vir na requisição ser gravado no banco, porque a gente vai sempre fazer esse merge aqui. E o que vai prevalecer é o user ID do usuário autenticado do token. Então, bora lá. A gente precisa usar esse auth user aqui, né? A gente está usando o auth sanctum aqui. Set user, no caso, né? Aí é só dar um vírgula, set user. No caso, o sanctum vai rodar antes, né? E depois vai rodar o set user. No caso, o sanctum vai verificar se o token é um token válido de fato. E aí, se for, vai passar. E quando chegar no set user, ele vai setar ali o usuário pra gente. Bora reiniciar isso aqui. Bora cachear as rotas de novo. E rodar o nosso servidor. Então, teoricamente, se eu tirar esse user ID daqui,
ele tem que fazer isso com o nosso usuário 9. E beleza, fez com o usuário 9. A gente pode fazer isso com outro usuário para testar. Bora ver aqui quais são os users que temos. Aqui, o user11, por exemplo. Bora pegar esse user11, bora criar um OTP para ele. Fazer o fluxo completo de novo. Aí a gente cria um token para o usuário 11, né? Para validar esse token e criar o token do Sanctum. Criou o token do Sanctum para o usuário 11. E aí bora tentar criar um comentário para esse usuário 11. Perfeito, já pegou esse user ID. Se eu passar aqui um outro user ID, o user ID 9, isso aqui não vai prevalecer. Vai prevalecer o user ID 11. Então é basicamente isso, pessoal. Conseguimos resolver o nosso problema e vamos para a próxima aula.